Essa construção ela foi feita para ser a sede da colônia militar de Itapura. É o símbolo de Itapura esse palácio, né? Ele foi construído por causa da Guerra do Paraguai. O Palácio de Dom Pedro, ele é a nossa identidade. Quando se fala em Itapura, a cidade do Palácio de Dom Pedro. Muita gente, até os mais novos, não tem nem ideia do que isso aqui representa. Itapura é uma cidade pequena, com cerca de 5.000 habitantes, localizada a 670 quilômetros da capital paulista. Fica na divisa entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul e guarda uma das histórias mais extraordinárias do estado de São Paulo. A cidade de Itapura tem um símbolo que a coloca no cenário histórico nacional. Poucos municípios no interior do nosso país preservam uma construção tão importante quanto essa. Esse casarão foi construído há mais de 160 anos, nos tempos em que o nosso país vivia o período da monarquia. A construção do forte foi determinada por Dom Pedro II para proteger a coroa portuguesa durante o período da Guerra do Paraguai, liderada pelo ditador Solano Lopes. A localização de Itapura era estratégica. Tropas paraguaias poderiam sair do país vizinho pelo rio Paraná e entrar no estado de São Paulo pelo rio Tietê. Se isso acontecesse, o forte seria o primeiro ponto de controle no estado. Quando aconteceu a Guerra do Paraguai, Dom Pedro II, porque você sabe que o Tietê passa dentro de São Paulo, que é esse aí, né? Então ele construiu esse forte militar, na verdade, que não é um palácio, é um forte militar. Decreto 2002, de Dom Pedro II. Com medo, talvez, dos paraguaios, ele construiu isso aqui para dar uma cercada. Esse aqui era um forte militar. As colônias militares, elas ficavam em pontos estratégicos para fornecer uma maior segurança para quem, de repente, pensasse em invadir a sede do Império usando como rota o rio Tietê. Então, era a principal via de acesso, não existia rodovia, não existia estrada. O forte passou a ser o quartel-general de uma colônia militar instalada entre os rios Tietê e Paraná e abrigou o comando da base naval brasileira, o que pode ter sido fundamental para a vitória contra os paraguaios. Era um forte para segurar uma eventual entrada do Paraguai aqui no nosso território, né? Então ele ficou um forte para guardar mesmo a entrada dos inimigos aqui na Guerra do Paraguai. Se eles passassem por essa primeira estrutura, né, por essa primeira base, eles ainda seriam abordados na região de Adolfo. E se eles passassem por Adolfo, eles ainda seriam abordados na região de Sales. Com o fim da Guerra do Paraguai, o forte passou por um longo período de abandono. Foram décadas e décadas sem uso, que fizeram com que a construção sofresse com fenômenos climáticos e também com o vandalismo. Fotos antigas revelam a deterioração causada pelos anos de abandono. Era tijolo à vista, mas era uma coisa queimada, não tinha telhado, depedrado, era cheio de mato em volta, tinha abelha, ninguém conseguia vir aqui. Tinha uns enxames de abelha que nunca tiraram. Era essa a situação do palácio. Não era turismo,
não servia como turismo. A gente tem fotos dos anos 20, onde existe um buraco nesse prédio que parecia que ele tinha sido bombardeado durante a guerra. Tem documentos, tem fotos que mostram que o prédio ficou bem em ruínas, inclusive parte dele, né, bem desestruturado, sem tijolos, poderia sim vir abaixo, né? Há quem garanta que o forte só não desmoronou por ter sido construído com materiais muito resistentes, o que era comum nas edificações da época imperial do Brasil. A técnica de construção empregada na época pelos construtores foi boa demais, né? Foi muito boa mesmo. A amarração, o tijolo, a argamassa, a estrutura, enfim. Então isso fez com que esse prédio chegasse até o 2024. No final dos anos 1960, outra grande ameaça fez com que o forte quase desaparecesse. A construção da usina de Jupiá entre as cidades de Castilho e Três Lagoas e o enchimento do reservatório fez com que Itapura fosse inundada. Itapura, depois que a colônia militar deixou de ter importância, acabou a guerra, não tinha mais importância da colônia militar, foi desativada. E como havia o salto de Itapura, que era mais próximo da margem do rio Tietê, a comunidade que ficaram aqui, eles se deslocaram e construíram uma cidade à margem do rio Tietê, bem próximo do rio Tietê, onde hoje é uma prainha. E essa cidade, em 1965, foi inundada por uma represa, que é a represa de Jupiá. O vilarejo registrado nessas fotos raras desapareceu na água. Uma usina antiga do município, a Eloy Chaves, também ficou submersa. Repare nessas estruturas de concreto que aparecem na foto. Desde a inundação, foi o único ponto que não ficou debaixo d'água e pode ser visto até hoje. Poucas construções da época não foram atingidas pela inundação. Uma dessas construções é a Cadeia de Itapura. Este prédio, que hoje está praticamente em ruínas, pertencia à cidade antiga. A inundação chegou a cerca de 100 metros daqui. Dá para perceber pelas grades das celas e também pelo que restou da fachada que para cá eram trazidos os presos da época. Outra construção que não foi atingida pelo represamento da usina de Jupiá foi o forte, que com o passar dos anos recebeu informalmente o nome de Palácio de Dom Pedro ou Palácio do Imperador. A localização estratégica da construção, num ponto mais alto, poupou o local de ser atingido pela inundação. Na época, quando a Marinha, construiu a colônia militar, eles já pensou nessa questão, de estar mais longe do rio, não tão próximo, por conta de inundação. Acho que foi bem estratégico da parte deles. Porque senão esse local estaria debaixo d'água. Também estaria debaixo d'água. Outras construções feitas com a mesma finalidade, datadas do mesmo período, nas cidades de Adolfo e de Sales, desapareceram em inundações causadas por represamentos. O Palácio de Dom Pedro, em Itapura, foi o único construído com a função de defesa nacional, na época da Guerra do Paraguai, que resistiu ao tempo no interior de São Paulo, e se incorporou ao cenário urbano com a construção da nova cidade de Itapura. Aqui era uma gleba de 40 alqueires, de um fazendeiro, chamado Augusto Costa. Aí ele vendeu para a CESP, e a CESP construiu a cidade aqui, mas construiu da maneira dela, com tábua velha que sobrou não sei de onde, aí foram construindo, depois que foram modificando as casas. A cidade foi reerguida e o palácio ganhou um reconhecimento fundamental. No início dos anos de 1970, ele foi tombado pelo Condefat pela sua importância histórica.
Quando o Condefat vem em 1973, ele já vem numa época que o prédio ele quase ruiu, literalmente quase foi tombado, literalmente. E aí o Condefat vem, só que ele não emprega nenhum tipo de recurso financeiro para restauro. E aí a prefeitura nos anos 60, 70, 80 vem e entra no prédio e vira a sede administrativa do município, né? Esse prédio ele já passou e foi a prefeitura aqui com vários departamentos, enfim. Depois, com o tempo, a prefeitura mudou de lugar e isso aqui foi passando com o tempo, ficando abandonado, né? Não ficou nenhum departamento funcionando aqui. E assim, com o tempo ficou abandonado, as pessoas começaram a deteriorar, começaram a adentrar aí dentro e tirar peças e começar a quebrar mesmo, né? Fazer vandalismo. Algumas histórias curiosas fazem parte do passado do Palácio do Imperador, ou Palácio de Dom Pedro. Antigamente, diziam que havia uma passagem subterrânea que saía do palácio e que ia até o rio Tietê, mas essa passagem nunca foi encontrada. Outra história é a de que o próprio Dom Pedro II visitou esse local e chegou a dormir no palácio, mas isso também nunca aconteceu. Existem as lendas, né, as histórias, né, que fala que Dom Pedro veio até Itapura, né, principalmente para visitar esse palácio. Isso nunca aconteceu. Na verdade, Dom Pedro nunca esteve aqui. Dom Pedro, Dona Leopoldina nunca tiveram aqui nesse lugar. Aqui era mata virgem. Não existe registro, porque era registrado, né? Visconde de Tuné, ele sim visitava essas colônias militares. Então vamos imaginar, isso aqui lá ainda nos anos de 1850, início de 1900, chegando uma cavalaria aqui, uma pessoa na frente fardada, né, com toda aquela farda, aquela parafernália que só pessoas que estavam muito próximas ao imperador tinham acesso àquele tipo de fardamento, de indumentária. Para os populares, para os moradores locais, o que passava na cabeça deles? É o rei, é o imperador. É normal que uma construção tão repleta de fatos marcantes em seu passado gerasse curiosidade e fosse cenário para histórias populares sem nenhuma comprovação. O que não parecia normal é que um casarão como este, tão importante para o Brasil, ficasse abandonado e sem função. O Palácio de Dom Pedro, ele é a nossa identidade. Quando se fala em Itapura, a cidade do Palácio de Dom Pedro. E isso é uma história muito rica, é muito forte. Isso é muito importante para o município, que ele seja restaurado, que ele seja reestruturado. Isso que vocês estão vendo, que essa obra, né, mais completa, ela veio com um projeto do governo do estado de São Paulo, onde o município se mobilizou e construiu um projeto que foi apresentado para o FIDE, que é o Fundo de Interesses Difusos da Secretaria da Justiça do estado de São Paulo, que aprovou quase 1 milhão, que foi para a fase de contenção, para a fase de piso, para a fase de impedir que as paredes, enfim, foi feito estaqueamento, enfim. E aí essa outra segunda etapa, que é a parte final de mobiliário, acabamento que vocês estão vendo, veio com outro projeto que o município conseguiu aprovar no Fundo de Direitos Difusos do governo federal, que é onde vem para completar mais de R$1 milhão a serem investidos e entregar essa obra pronta para a população de Itapura e para toda a população, né, do estado e do país. A revitalização do prédio é um projeto do arquiteto paulista Carlos Ferrata e prevê a modernização do local sem que o palácio perca suas características arquitetônicas. Uma das novidades será o elevador, que vai garantir acessibilidade ao espaço. Para a construção dessa nova parte do palácio, onde vai ser o elevador, foi preciso escavar exatamente aqui. E durante o processo de escavação, os profissionais da construção civil encontraram um verdadeiro tesouro que ficou aqui enterrado por 150 anos. Nessa escavação foi encontrado garrafas da época, colheres, moeda, pregos, alguns objetos da época
E hoje está guardado no Departamento de Turismo para quando o prédio estiver pronto, nós podermos expor para as pessoas verem o quão rico é a nossa história. Aqui estão alguns dos objetos que foram encontrados durante a escavação. Nós temos alguns tijolos e esse aqui com uma característica interessante, as iniciais AMA, que quer dizer exatamente Antônio Mariano de Azevedo, o tenente engenheiro da Marinha que construiu a colônia militar aqui em Itapura. Mas nós também podemos ver pregos, pedaço de louça, partes de uma grade, colher, moeda, um prego maior e também garrafas de vidro, como essas aqui, ó, provavelmente de vinho, essa daqui de tônico e também frascos menores, como esses dois aqui que são de um tônico capilar. E ele vai funcionar como um museu, né? Eu costumo dizer um centro cultural, né? Onde a gente vai poder expor a história de Itapura, a história desse casarão. A gente vai poder expor fotos, objetos, além de que vai funcionar uma Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação e uma biblioteca municipal. Hoje, Itapura é uma das 140 cidades turísticas do estado de São Paulo, considerados MITs, né, municípios de interesse turístico. E o apelo principal que justificou essa conquista foi que é a única cidade da região que existe esse contexto histórico, que existe esse prédio e que ele extrapola os limites do município. Eu dou aula hoje para uma turma de adolescentes e pré-adolescentes, um pouco mais adultos, mas muita gente na faixa de 16, 17 até 18 anos não faz a mínima ideia da história disso aqui, não conhece. Então é muito importante que essas pessoas conheçam, que passa essa mensagem mais para frente. Então esse prédio para o município e para a região significa recursos, renda, geração de emprego, ou seja, é extremamente importante até para melhorar a economia do município que reflete em toda a região. Símbolo de Itapura é o Pará, ele está na bandeira, né? Está na bandeira do Itapura, ele está nos carros de Itapura, você pode olhar da prefeitura, está tudo. No hino da cidade. O hino, é o símbolo da cidade.